Com certeza vocês já devem ter visto o trailer de Primitive War. Se não viu, corre para ver. Mas vamos saber como é esse filme, o que que se passa. Pelo que a gente está vendo assim no primeiro momento, a gente está vendo um conflito entre humanos ali armados até os dentes contra dinossauros também armado até os dentes, ou seja, com a sua fúria e voracidade. Mas calma, eu vou te explicar tudinho detalhado sobre esse filme muito antes dele mesmo sair. Por quê? Porque simplesmente ele segue uma linha narrativa. O filme ele vai ser ambientado em abril de 1968, durante o auge da Guerra do Vietnã. Primitive War apresenta uma fusão brutal de horror militar com terror pré-histórico. Ele vai ser baseado no livro de Ethan Petos. O filme ele pode seguir a jornada do Esquadrão Abutre, o Esquadrão Vulture, um grupo de soldados americanos de elite que é enviado à selva remota para investigar o desaparecimento de um pelotão de boinas verdes. Mas o que eles encontram vai muito além de inimigos humanos. A floresta está infestada por dinossauros predadores de eras antigas e esquecidas. Mas como esses dinossauros apareceram lá? Será que deu algum tipo de parque ou algo do tipo? Calma, garoto, a gente vai chegar lá nessa explicação. A linha narrativa e a estrutura que vai ser esperada pelo filme, Missão Militar e os Primeiros Sinais, A história começa com o esquadrão recebendo uma missão de busca e resgate em meio a uma selva. Eles encontram sinais de violência extrema e cadáveres totalmente mutilados ali no primeiro encontro. Mas o que causa essas mortes não foi os Vietcongs, e sim algo muito mais antigo. Então, eles vão fazer o quê? A exploração, do vale, Os soldados, então, entram ali no Vulture Valley, uma zona densa, úmida e silenciosa, onde a vegetação esconde segredos mortais. E nesse ponto que surge ali os primeiros encontros com as criaturas primitivas, como emboscadas de pequenos predadores e também a gente vai ter os ataques surpresas vindo do céu e também da água. Assim ocorre o horror, O grupo é atacado por predadores mais inteligentes que caçam em grupos. As baixas começam a aumentar durante o filme, o que parece ser simples missão de reconhecimento, busca e resgate se transforma em uma guerra contra a natureza ancestral, enquanto os soldados lutam para manter a sanidade em meio ao caos, Aí vem descoberta do colisor soviético, que é um dos pontos chaves ali dentro do filme. Conforme eles vão adentrar mais a floresta, eles vão acabar descobrindo a origem dos dinossauros. Ela vai estar ligada a um experimento soviético ultra secreto, o Colisor, uma tecnologia que foi instalada secretamente dentro da selva para ser ativa durante a quebra da barreira de tempo, fazendo com que a Terra se lembre da sua antiga biologia e recrie os dinossauros através da sua própria memória ecológica do planeta, cara. Isso é muito interessante, Basicamente não vai ser uma viagem no tempo, a própria Terra vai criar, os dinossauros, é muito louco. Então vai ter também ali o colapso psicológico. À medida que os confrontos aumentam e os horrores ali vão se acumulando, os soldados deixam de lado o treinamento militar e passam a agir por puro instinto dentro da selva. O que resta agora é a regressão, o comportamento mais primitivo possível e a sobrevivência de qualquer custo. Por quê? Porque eles vão estar dentro daquele ambiente onde vai estar ali o colisor, e o colisor acaba fazendo você meio que regredir. Então eles não vão seguir taticamente ali as ordens militares, eles vão ter que sobreviver, e para sobreviver eles têm que fazer de tudo, e aí que vai entrar o comportamento primitivo, Tudo vai voltar meio que à origem, tá ligado? Fica meio estranho nessa parte aqui de entender, mas calma que a gente vai chegar lá. Clima brutal do filme. O momento final envolve uma luta desesperada contra um gigantesco Tiranossauro Rex, uma força da natureza imparável. Os sobreviventes devem decidir se fogem, enfrentam ou tentam desligar o colisor, tudo enquanto lidam com seus próprios demônios internos. Ou seja, o colisor ele vai estar meio que no meio da ilha, onde ficam realmente os grandes predadores, principalmente o Tiranossauro Rex.
Origem dos dinossauros dentro da ilha. Diferente das histórias do Jurassic Park, os dinossauros ali eles não vão ser clonados, né? Eles surgem a partir da ativação do artefato chamado Colisor, desenvolvido pelos soviéticos e abandonado dentro do Vulture Valley. O Colisor é um dispositivo capaz de alterar o tecido do espaço-tempo acessando registros genéticos primordiais da Terra. Ao ser ativado, ele faz o planeta se lembrar das formas que naquele tempo viviam e obriga a reconstruir fisicamente criaturas extintas, como dinossauros no mundo atual. Ou seja, o Colisor ele não só obriga a Terra a recriar os dinossauros, mas sim qualquer tipo de vida antiga, entendeu? Então ele pode recriar vários tipos de vidas diferentes ao longo tipo de décadas, milênios e anos, tá ligado? Então basicamente é isso. O resultado foi o colapso do ecossistema local e o surgimento dos predadores mortais, né, com um comportamento realista, reprodução e territorialidade. O Colisor representa não apenas uma ameaça biológica, mas também uma crítica à arrogância humana de querer controlar a natureza e o tempo, né? A gente vai ter ali o Utahraptor, um tipo de Velociraptor, né, inteligente que caçam em grupo e eles que vão emboscar os soldados ali com quase táticas militares. Depois também a gente vai ter o Tiranossauro Rex, né, o predador alfa da ilha, e no livro ele se destaca que ele é um macho gigantesco, né? Então ele é o maior Tiranossauro Rex macho da ilha. Também a gente vai ter ali o Deinosuchus, um tipo menor de Utahraptor, tá? Então ele é uma versão aí do grupo dos Velociraptors. Também a gente vai ter ali o Craposuchus, né, réptil semelhante a um crocodilo que vai ficar na água e vai atacar ali as pessoas quando elas passarem pelos rios, pelos pântanos. A gente vai ter também o Quetzalcoatl Atlas, que é uma versão, outra versão da espécie do pterossauro, né, a mesma que teve ali no Jurassic Park. Aí a gente vai ter o Stigmoloch, que é um tipo de herbívoro igual ao Pachycephalosaurus, tá, com aquela cabeça robusta. Também a gente vai ter o Pachyrhinosaurus, que é um tipo de Triceratops, da mesma família dos ceratopsídeos, né, bem robusto, mas ele não é tão grande quanto a um Triceratops. E aí depois a gente vai ter o que? O Anatosaurus, que basicamente é o Edmontosaurus, um outro herbívoro da fauna que vive basicamente ali perto das árvores. A gente vai ter também o Sauropelta, né, um outro dinossauro que ele é muito parecido com o Estegossauro, só que é diferente. Ele tem ali espinhos e placas também nas costas, mas ele é um pouco diferente do Estegossauro, mas é da mesma família. E também a gente vai ter ali o Velociraptor, né, cara, que é o principal dentro da narrativa da história, ou seja, ele é uma versão mesmo de Velociraptor ali, mencionado que ele é confundido até mesmo ali com os outros dois dinossauros da mesma família, que seria ali o Utahraptor e seria o Deinosuchus, né? Então são dinossauros da mesma família, só que são dinossauros diferentes, né, cara? Então, basicamente, esses são os dinossauros que podem aparecer ali dentro do filme, tá? Porque dentro ali do livro, da história narrativa, esses são os que têm e são existentes. Então, se o filme respeitar a estrutura narrativa do livro, ele vai ter um terror militar bem visceral, cara, que mistura a tensão da guerra com pavor desconhecido, né? Uma simbologia forte, onde os soldados enfrentam não só dinossauros, mas os próprios instintos primitivos e traumas da guerra. Uma abordagem diferente, né, da linha de ficção com dinossauros, e evita também aquele clichê da clonagem, tá ligado? Que é bem chato de ver. Propõe também uma ressonância biológica temporal que torna tudo ainda mais crível e sinistro de entender e ver, né? Para mim, a conclusão vai ser o seguinte: Primitive War, cara, ele pode ser o primeiro filme a mesclar a guerra com o horror psicológico de dinossauros em um só universo narrativo, né? Então isso pode ser muito coeso e brutal. No comecinho assim do filme a gente vê, é um pouco estranho você ver um pouco de guerra, né, cara? Parece até um filme que de bobeira assim não vai virar. Mas quando começa a entrar a cena dos dinossauros, você vê que a tensão muda, e é isso que eu sempre falei na questão de filmes sobre dinossauros. Basicamente, os dinossauros eles vão ser o showman desse filme, né? Então, a origem é inovadora para as criaturas. A gente vai ver um clima de tensão e ação, cenas viscerais e de sobrevivência. O filme tem tudo para se destacar, cara, tanto para o fã de guerra quanto para o amante de criaturas pré-históricas, cara. Isso eu tenho certeza.
Essa foi a análise do trailer de Primitive War com a pitadinha ali do livro, né, que ele tá sendo baseado. Então, com certeza, se ele seguir o livro, com certeza o filme vai ser muito bom, cara, e vai agradar muitas pessoas. Eu vou ficando por aqui e até mais.